Eu acho importante a gente não esquecer as nossas origens. A pessoa que se entrega à advocacia é uma pessoa que deve não apenas para a sua vida individual, mas para os grandes problemas da coletividade. Ser advogado é ter a dignidade de um defensor do direito, da justiça e da paz. Ser, antes de tudo, um defensor de direitos. Os advogados são indispensáveis à administração da justiça. Toda vez que a democracia, que o Estado Democrático de Direito esteve em dúvida, a OAB sempre esteve na linha de frente. A OAB hoje é um patrimônio nacional, é um patrimônio aqui do estado do Ceará. É a democracia exercida em território brasileiro. A nossa história, a história da advocacia brasileira, é uma história de defesa da democracia, de defesa do Estado de Direito. A OAB foi criada para servir a advocacia. Antes da OAB ser criada, foi criada em 1843, com Augusto Teixeira de Freitas, ainda vivo, o conselheiro Nabuco de Araújo. Eles fundaram o Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros. Getúlio Vargas, em 1930, incumbiu André Pereira de Faria para trazer o esboço de um projeto de lei que tratasse dessa reforma. Ele trouxe o projeto, tinha o artigo 17, fica criada a Ordem dos Advogados do Brasil como órgão de seleção e disciplinamento dos seus inscritos. Olha, quem escreveu muito bem sobre essas lembranças foi o nosso saudoso funcionário do AB, Calvino Pereira da Silva. Aí ele diz, quando o badalar do sino, do dia tanto de março de 1933, Edgar de Arruda, Zé Martins Rodrigues e Clodoaldo Pinto fizeram a primeira ata da criação da OAB. Então esses três criaram a OAB e são três pilastras que sustentam até hoje. A OAB, quando ela foi constituída para funcionar numa sala dentro do fórum da época. O fórum, inclusive, tinha o nome Solado Pachecão, né? Onde a OAB foi criada. Não tinha computador, não tinha nada. Trabalhava com a máquina de datilografia. A gente já foi sediado até no prédio da polícia, acredita? No clube do advogado. A gente vivia com a trouxa na cabeça, se mudando, feito maluco, de um lado para o outro, porque não tinha lugar para ficar. Foi então que um presidente chamado Luiz Cruz de Vasconcelos passou a então lutar para uma sede própria da ordem. A sede da OAB era lá no final da Pontes Vieira, num prédio muito pequeno,
Mas quando foi feito era ideal, só que a classe foi crescendo. E nós sentimos a necessidade de construir uma nova sede. A OAB foi um órgão fundamental na redemocratização do país. Tem uma peça do William Shakespeare, que é Henrique VIII. E aí nessa peça, em determinado momento, eles combinam um golpe de Estado. E aí tem um personagem que é o Dick o Açougueiro, Dick the Butcher, em que ele diz, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é matar todos os advogados. Porque se você quer dar um golpe de Estado, se houver um único advogado, esse vai brigar pela manutenção do Estado de Direito. O advogado ele não consegue ter ferramenta alguma de trabalho em um regime onde não existe democracia. Porque o bem mais caro que nós temos é a democracia. E esse é o papel que a OAB precisa desenvolver. Como lá no pós-64, a OAB foi para cima, lutando, defendendo. A OAB é um patrimônio da sociedade brasileira. A sociedade brasileira espera muito da OAB. A OAB, quando ela foi criada, em 1933, eles começaram fazendo uma lista em que eles publicaram no jornal O Povo de todos os advogados que já estavam sendo registrados pelo IAC, pelo Instituto dos Advogados do Ceará. E aí você já encontra, já naquela primeira listagem, vários advogados no interior do estado. Nós tivemos a oportunidade de fazer a advocacia chegar em vários rincões que eram muito distantes para o exercício profissional. O advogado chegava na comarca, não tinha uma impressora, não tinha um computador, não tinha internet, não tinha a menor estrutura. Aprofundamos o processo de interiorização das ações da OAB. Conseguimos ter a sede própria de 2 subseções, da subseção de Juazeiro do Norte e também prédio próprio da subseção de Limoeiro do Norte, hoje subseção do Vale do Jaguaribe, assim chamada. Então nós conseguimos, com o Conselho Federal, com o apoio das subseções, construir Iguatu, a primeira, em 1998, logo, Crato, no ano 2000, inaugurado em 8 de dezembro, e Sobral, em 8 de dezembro do ano 2000. A primeira aviadora que fez curso de aviação foi uma mulher no Iguatu. A primeira vereadora também foi mulher no Iguatu. E dedicas a mim, outras mulheres também chegaram lá. A mulher chegou onde quer. No nosso início, a subseção de Iguatu funcionava numa sala da biblioteca pública. Uma sala pequena, cujo mobiliário era uma mesa, um estante e um birô. As reuniões, costumeiramente, poucos advogados, porque não cabia. Conversando com os juízes, eles cederam que a gente pudesse fazer as nossas reuniões na sala de audiências. Daí houve maior número de frequência motivado pelo aconchego que a gente tinha. Há uma coisa também que eu achei significativa, foi a questão de uma sede própria digna do advogado. Hoje nós temos uma sede lindíssima e eu acho que tudo isso é vitória. Muito bom mesmo. A OAB ela foi criada por um grupo de advogados que entendia da necessidade de uma instituição que defendesse a democracia, que defendesse a advocacia. A advocacia como um todo e a instituição, né, que é uma missão constitucional, isso já me empolgou muito, porque eu vi exatamente na nossa entidade essa importância que ela tem, não só para mim como profissional, mas para a sociedade como um todo. As pessoas confiam na nossa entidade. Eu acho que a palavra que define bem a OAB é compromisso. Compromisso social, o compromisso com a ética, com a igualdade. Esse tem sido uma bandeira que ela vem defendendo ao longo dos tempos e que tem servido também de exemplo para a sociedade, de defender as minorias. Quando eu penso na OAB, eu penso numa entidade que luta com bravura, com firmeza, com resistência contra os abusos que todos nós enfrentamos para garantir os seus direitos constitucionais, que são direitos previstos, mas que nem sempre são respeitados. Firmeza, tanto para o exercício da advocacia, como para a defesa do Estado de Direito e da democracia. Inclusão.
Nós lutamos pela paridade, a paridade hoje é real. Em razão da paridade, a gente está vivendo um outro momento. É uma mudança de paradigma na ordem, para todos os homens e mulheres que integram a Ordem dos Advogados do Ceará. Prerrogativa. Essa palavra é o que nós temos de mais importante na defesa da nossa instituição e na defesa da advocacia. Prerrogativa é inegociável. Confiança. A OAB, ela regula o exercício da advocacia. Ela só permite que ingresse na advocacia advogados éticos, preparados. A OAB também é a única que tem a prerrogativa de defender os direitos humanos e a Constituição da República. Serviço. A gente não tem hora, não tem lugar, não tem momento. A gente sempre está à disposição para os colegas advogados. Justiça. E justiça só existe se houver, por sua vez, a figura do advogado presente tanto na esfera administrativa como na esfera judicial. O advogado tem o seu papel resguardado na própria Constituição Federal. Eu costumo falar sempre na entrega de carteiras de que os novos advogados, eles nunca esqueçam de 3 coisas. Primeira, nunca deixem de agradecer a Deus. Tem que se sentir agraciados ao invés de se sentirem merecedores. E brigue por mais graças de Deus. Segundo, ninguém vence nada sozinho. Uma carteira da OAB é sempre uma vitória de gerações. De um avô que sofreu para que seu filho pudesse chegar a algum lugar e esse filho que lutou para que o neto pudesse se formar em direito. E que você possa dizer para cada uma dessas pessoas que contribuíram para esse momento que elas são tão vitoriosas quanto você. E a última reflexão é que você não deixe de sonhar. Quem não sabe para onde vai, está sempre perdido. Em todos os momentos da nossa história, esses 90 anos, a OAB esteve na trincheira cívica em defesa do cidadão, do Estado Democrático de Direito e da cidadania. Fortaleçam a nossa OAB como instrumento de fortalecimento da nossa democracia. A OAB é esse fortalecimento. É uma escola de democracia, escola de vida e de trabalho. Tem feito jus à sua história, à sua tradição. A dedicação máxima, o possível. Estudar e ser correto no exercício da profissão. Na vida da gente funciona como se a gente estivesse numa jangadinha, no meio de uma tempestade, mas o sonho vai funcionar como um farol. E nesse sentido, contem com a OAB como um porto seguro, onde fica esse farol para que você possa alcançar os seus objetivos.